Vinícius, hoje novamente, né, o treino fechado e a gente ali fora, claro, ficou super curioso aí. As duas perguntas principais aí da turma eram o Rafael e o Carlos Alberto, que saíram meio no outro jogo aí. A grande possibilidade é que não joguem, né? Não tem a palavra oficial assim, do médico, a gente está tentando levar até onde a gente pode, mas provavelmente não deverão atuar. No treinamento de hoje, como é que foi realizado nessas ausências ou com eles em campo? Falando assim em termos de treinamento específico, é um treino leve, mas que a gente consegue traduzir aí o que a gente vai querer posicionar, pelo menos, o time, e com bastante alterações, porque eu tô com, na verdade, o treino fechado não foi nem em virtude deles, foi em virtude de inúmeros problemas que a gente está tendo para montar a equipe para esse jogo agora do Santa Cruz. Isso está parecendo a semana passada, né? Uma vitória sobre um gigante depois do jogo contra uma equipe que não é de expressão tão grande, né? Como motivar a galera para que o jogo lá no Recife seja diferente daquele do Belo Horizonte? Primeiro a equipe, quando eu digo equipe, os jogadores, o ser humano, o profissional, ele focar e amadurecer como equipe no campeonato. É isso que a gente pede. E semana passada nós tivemos um papo muito bom, interessante, justamente sobre isso. Como a gente pode conseguir conduzir o objetivo de todo mundo até o final do campeonato, né? Valorizando muito as vitórias em casa. Como a gente pode valorizar as vitórias em casa? Também buscando ponto fora. Porque senão a gente sempre joga pressionado, né? No sentido de ter que ganhar de qualquer forma em casa. Então essa conscientização, independente de quem jogue, a nossa forma, ela tem que ser uma forma mais coesa para que a gente possa valorizar o campeonato e saber jogar esse campeonato tão difícil. Vinícius, você falou de certa dificuldade para montagem da equipe para amanhã, mas aí com possibilidade de ausência de Rafael Moura, de Carlos Alberto, essa dificuldade está em termos de encontrar uma reposição adequada ali ou quem sabe até uma mudança no esquema tático? Não, é em número de jogadores mesmo, até mais jogadores, porque na verdade o departamento médico, após o jogo, ele ficou, seja por desgaste, seja por inúmeras circunstâncias, ele ficou um pouco mais cheio do que o normal. Então é nesse sentido mesmo que a gente está ainda quebrando cabeça e o tempo é muito curto até amanhã. Vinícius, em relação ao Rafael Moura, o que o time perde em relação à referência de Rafa de cada a referência técnica, né? Um time como o nosso, que tem... são duas coisas, né? A referência técnica dele e a fase que ele está, né? E a forma com que o time encontrou para que encaixe o nosso sistema voltado para o que ele está fazendo dentro de campo. Então a gente perde muito essa liderança técnica e a liderança pessoal mesmo, né? Nesse sentido aí, apesar de eu estar sempre falando que não temos outros líderes, né? Marquinhos, o próprio Casalberto, Eli. Mas sem o Rafa a gente perde um pouco o nosso modelo de jogo que a gente vem concretizando ao longo desses jogos aí. Vinícius, deu para perceber que você ainda está analisando aí quem vai, quem não vai, mas quem não viaja, você pode dizer? Porque você falou que o departamento médico está um pouquinho mais cheio que o normal. Não posso. Não posso, não é nem, na verdade, porque a gente ainda vai, apesar de estar aqui em cima, e outro, não é nem com relação à imprensa, nem à torcida, de jeito nenhum a gente não, eu sempre falo aqui aberto, com relação também ao próprio adversário lá, para que a gente não possa dar, assim, subsídios para eles saberem qual o grau de dificuldade que a gente tem aqui, mas nesse sentido. Vinícius, o que você estudou do adversário, né, que perdeu na última rodada para o Santos, tem o desfalque, né, no último jogo teve o Grafite também, que é o centroavante, jogador referência lá. Como é que o Figueirense, na medida desses desfalques, pretende enfrentar a equipe de Santa Cruz fora de casa, buscando a primeira vitória também no Brasileiro fora de casa? A gente sempre busca, na verdade, o histórico completo do adversário, desde o primeiro jogo. O campeonato está começando, então todo mundo sabe muito bem o histórico de cada equipe, né? Eles têm uma força muito grande em casa, eles têm uma torcida que lota o estádio, eles têm um jogador referência, que é o Grafite, que um pouco semelhante ao nosso, perde um pouco
o modelo, muda um pouco o modelo de jogo sem ele, né? É um jogador de peso e que é uma equipe que, mesmo não vindo os resultados nos últimos jogos, é uma equipe que vem atuando bem, atuou bem contra o Santos, né? E a gente tem que estar prevenido justamente sobre isso. E sabemos que vai existir promoção de ingresso, toda aquela circunstância de jogo de 6 pontos, então nós temos que estar muito preparados para isso. Sair daqui realmente focado para que a gente possa buscar um resultado positivo. Para encerrar, pessoal. Vinícius, você falou dessa dificuldade para encontrar algumas peças de reposição, mas tem alguns jogadores que não têm atuado com uma certa frequência, até perderam um espaço na equipe ou ainda não receberam oportunidade. O caso do Jocinei, que chegou a ser titular e depois acabou não sendo tão aproveitado. Tem o Ortega, que muitos torcedores ainda questionam a ausência dele dentro de campo. Gerou-se muita expectativa ao redor do Ortega. Tem alguns jogadores aí que podem receber uma certa oportunidade numa viagem como essa? Sem dúvida, sem dúvida. O Campeonato Brasileiro é assim, né? Por isso que a gente tem um elenco relativamente numeroso e também equilibrado, né? Se não me engano, eu não sei se eu vou estar falando bobagem, mas eu cheguei só a analisar 60 dias para frente, porque é muita coisa depois. Nós temos aí uma média de 3 jogos, um jogo a cada 3 dias, são 17, se não me engano, considerando, respeitando o Sampaio Corrêa, que a gente passa pelo Sampaio, que ainda não aconteceu isso. Então, fatalmente, é inevitável que você use basicamente todo o elenco. E a gente não perde o jogador, né? Eu sempre digo assim, eu substituo um jogador por outro que no momento está pedindo passagem, né? E eu jogo muito com o pensamento positivo, a linha positivista, né? Então, ele sabe que ele está mal? Não, porque o outro está um pouco acima. Pensando assim, passando e traduzindo isso para os meus jogadores, quem sai não fica tão para baixo, ele está numa média de curva e quem entra está acima dele. Então a gente sempre tentando fazer uma escala mais acima. Então, só respondendo, não é que perdeu espaço, é que o outro ganhou um pouco mais. Uma pessoa rapidamente. Bem rapidinho, a turma tá boa aqui, a turma tá cercando com as perguntas, tentando arrancar alguma coisa de ti, tá difícil de driblar, a turma aqui na sala de imprensa também. Não, os caras estão mais difíceis que os adversários da Série A, que são difíceis, né? Mas é importante isso, essas perguntas são importantes. E eu gosto sempre de esclarecer, os caras falam, Vinícius, você é muito calmo para responder. Não é que eu responda, claro que eu respondo a pergunta para vocês, mas quando eu estou respondendo a pergunta para vocês, na verdade não é a pessoa aí, estou respondendo para aquele cara que vai ler ali o site e tudo. Então a gente tenta explicar dentro do nosso possível o máximo para que todo mundo esteja bem esclarecido, né? Então sempre essa paciência não, é a minha obrigação responder o mais detalhado possível. Jogadores como o Lins, que entrou aí na última partida, o Erle, que já vem figurando no banco, né? O próprio Pará, o Marlon, o próximo já pode de repente pintar na equipe nos próximos dias? Pode acontecer, sem dúvida, né? O Lins é uma fase bem gradativa, que é, como a gente disse, ele teve que dar um ou dois passos atrás, então a gente teve cuidado. Estreamos o Lins até numa ocasião que não era a ideal, mas ele correspondeu, apesar de ser 15, 20 minutos. Então a gente está tendo cuidado com ele, né? Sabemos do potencial, da importância dele. Então, para a gente ter o Lins, contar com o Lins, que ele entre e fique, né, à nossa disposição, por isso talvez essa cautela maior aí. Mas basicamente hoje o elenco, com exceção dos dois que saíram, né, com esse probleminha, a gente tem todo mundo à disposição já. Pessoal, obrigado, Vinícius. Moçada, até logo. Boa viagem.